Meu pai era aviador, morreu, tinha 9 anos. Senão eu seria aviador também, porque eu era louco por avião. Mas ele, depois da morte dele, complicou um pouco. Minha mãe ficou, né? Não gostaria que eu fosse aviador. E aí eu ficava pensando que eu ia fazer, né? Se eu fosse aviador, ia fazer o quê, né? Aí apareceu essa história de ser professor, né? Porque a família da minha mãe, as mulheres todas são professoras. E cedo eu gostava de matemática, só de fazer aqueles exercícios, aquelas contas. E pensei que ia ser professor de matemática, até que entrei no segundo grau, comecei a ver física. As pessoas diziam, tu sabe matemática, física, tira de letra. Todo mundo dizia. Eu não achei que fosse. Eu tinha sonho de continuar no Ceará. Porque muita gente, quando eu estive no Rio, meu professor de matemática, ficou louco quando soube que eu vinha fazer vestibular aqui. Eu ia me perder e dizer que vai se perder no Ceará. Agora me perdeu, você me conta. Eu não queria morar no Rio. Entrar na universidade foi um sonho, né? E não na UFC porque eu queria morar no Ceará, não queria ir para outro canto. Desde que eu entrei, eu aprendi a ser fã do professor Martins Filho, né, que era o reitor, foi quem fundou a universidade. Era uma pessoa muito cheia de sabedoria e conseguiu montar esse negócio. Se hoje é difícil, na época era uma coisa muito complicada, né? O Ceará precisava da universidade, né? Eu entrei em 64, aí quando deu o 1º de abril, no dia da mentira, aconteceu essa hecatombe na vida da gente, que foi a tomada do poder pelos militares, né? Eu sofri muito, porque quando eu estava fazendo o segundo ano eu fui preso, fui interrogado. Depois eu acabei sabendo o que motivou mesmo. Tinha um grupo de rapazes secundaristas do bairro, meus amigos, assim, né? Futebol. E um dia um deles me procurou e perguntou se eu podia mimeografar um texto que eles iam distribuir. Eu disse, olha, na física eu tenho acesso ao mimeógrafo, não sei se eu vou conseguir. Mas consegui, mimeografei, nem li, cara, botei nele, entreguei. No grupo deles tinha um infiltrado, tinha um calgoete. E aí eles vieram em cima de mim porque eu era universitário e os outros eram secundaristas, eles achavam que eu era o líder. Eu recebi uma bolsa no segundo semestre, então eu deixei de tocar em todo canto, fiquei tocando só, acho que dia de sábado, ou seja, no São Pedro Ruf, que era um hotel que tinha o melhor hotel de Fortaleza. E um dia eu estou tocando, eu vi o garçom acendeu um spot meu, agradando. Quando cheguei segunda-feira na física na portaria, uma minha bolsa porque eu estava tocando. E teve um festival que foi importante, um festival da Rede Tupi, que tinha o Festival Nordestino da Canção. Tinha a eliminatória Salvador, Recife e Fortaleza. Cada dessas eliminatórias classificavam 4 músicas, iam para a final em Recife. Essas 4 músicas de cada local já preenchiam um LP, né, 12 músicas. A final em Recife era para classificar, primeiro, segundo, terceiro. Isso foi importante porque a gente começou a conhecer outros compositores que a gente não conhecia. E que o pessoal da televisão daqui, que foi para a final em Recife, eles ficaram impressionados com a força da música no festival lá em Recife, né? Aí viram que tinha condição de fazer um programa de auditório baseado em música, tinha pano para as mangas, né? Cheguei em São Paulo, tem outra coisa ligada à física, né? Quem me levou para São Paulo foi a física. Eu terminei o mestrado em Brasília e recebi alguns convites. Um dos convites foi implantar a física em Manaus. Eu disse, estou muito novo para implantar a física. Tinha um professor da USP e que ele gostou muito da tese e tal, perguntou se eu topava ir trabalhar com ele em São Paulo. Aí eu topei, claro, né? Primeiro falei com o meu orientador, que eu estava em dúvida se não era melhor o Rio, né? Eu achava que o pessoal da música estava mais no Rio. Ele disse, não vai para o Rio não, para São Paulo, para São Paulo. Eu fui para São Paulo. E o Belchior tinha ganho uma casa, assim, ele fez trilha sonora para vários filmes curtos do cineasta que fazia, chamavam curtas institucionais, tanto para o governo quanto para a empresa privada. E esse cara tinha uma casa que estava à venda. Aí o pagamento dele para o Belchior foi, Belchior, você fica na casa até ela ser vendida. Pode durar 1 mês, 2 meses, pode durar mais de 1 ano. Eu dei um sim. E eu aluguei um apartamento em frente à casa do Belchior morava. E aí pronto, ficou o recanto do cearense. Quando eu era estudante, eu soube que a
A universidade tinha ganho um canal de rádio. Lembro que eu fiquei animado com a rádio, a universidade vai ter rádio, mas passou e não deu em nada. Aí, né, quando eles abriram o jogo do negócio, que o jornal não tinha dado certo, eu por que não tenta uma rádio? Feita essa oralidade do cearense. E o professor Paulo Eupídio, que era o reitor, achou que podia ser. A preocupação dele era que o departamento de comunicação achasse que era um laboratório da comunicação. O pessoal da comunicação foi achar estranho uma torre subindo atrás da caixa d'água. Que torre era aquela? Mas aí quando a torre começou a subir, já estava próximo da rádio entrar no ar. Eu estou aposentado, mas eu vivo até hoje como uma pessoa que estudou física. Eu resolvo meus problemas sempre dando uma interpretação mais ou menos física das coisas, como é que eu poderia agir. Então eu digo, a universidade me deu isso. A gente podia dizer de regra e compasso. Uma coisa que me deixou aborrecido na universidade, eu achava que quando os militares saíssem do poder, a política ia mudar. Não se estimulava novos trabalhos, era fazer o que estava sendo feito e pronto, não precisava ir para frente. Uma coisa por aí, sabe? Isso me deixou, né? Muito desencantado. Aí eu passei a fazer mais extensão, escrever coisa para a rádio, escrever coisa de física para a rádio, escrever coisa para jornal também sobre difusão científica. Se eu quiser voltar a estudar, eu consigo, tenho condições de voltar a estudar. Na verdade, nunca deixei de estudar, mas ficou uma coisa mais hobby, né?